Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tô bem também. Sobreviveram à semana de prova? Eu acho que eu tô ainda recuperando. Agora eu vou sobreviver, tentar sobreviver à semana de correção de prova. Nossa, Aliás, a prova, o sistema já dá a nota, mas aí a gente tem que corrigir os trabalhos, né? sim. Mas Lançar, se eu falar pra senhora que o que eu acho mais pesado assim na semana de prova nem é em si as provas, é os trabalhos junto com elas. ó, o tanto de nota que tem que pôr, as notas do trabalho, Nossa, junto com o do pós-aula, junto com a prova e somar. misericórdia, haja cabeça. Aí, eu estou mostrando para vocês uma ata de uma turma. Eu tenho 9 turmas. Legal até, divertido. Tem mais gente esperando aqui para entrar e eu conversando. Eu ainda não lancei a nota de vocês no liceu porque eu não terminei de corrigir todos os trabalhos, tá? Ó, tem gente nova aparecendo aqui que não aparecia. Não pega no pé não, professora, senão ela some. Esse tanto de letra é o Ailton? Ah, achei você, Ailton. Achou que ia ficar escondidinho, né? Boa noite. Boa noite. Pessoal, como que foi? Como que tem o seu microfone, seu som tá travando, Ailton? Eu não entendi nada que você falou, não. Eu tô aqui na internet, eu não tô conseguindo conectar. Tá muito. Eu dei boa noite. Ah, agora entendi. Boa noite. Pessoal, como que tem sido a participação da turma nessa semana, até agora, nos 2 dias que vocês já tiveram? Porque está sendo mais devolutiva, o número de pessoas tem sido maior, menor, normal? Umas 12 pessoas no máximo, eu acho. É? Pouca pessoa. Pouca gente? Bem pouquinho. Então, se eu quiser começar um novo capítulo hoje, nem dá, porque o povo não vai estar aqui? Acho difícil. Pois é, porque hoje de manhã, na turma do matutino, que eu dou essa disciplina também, a gente fez a devolutiva e aí terminou. Eu falei, gente, a gente tem tempo. E são 3 capítulos para a gente discutir, e são só mais 3 aulas para a próxima prova. Então seria muito legal se a gente usar a cara do Miriam Marielle Como assim? Quando é que já é a próxima? na semana do dia 14 de dezembro, é a semana de prova de novo. A gente acabou de recuperar de uma. Meu Deus, eu nem recuperei, não. Mas, gente, se a gente deixar para depois, que dia que vocês querem semana de prova? No Ano Novo ou no Natal? Né? O ano tá acabando. Isso mesmo, Sandy. 3 aulas, pai amado. Hoje, devolutiva, aí tem mais 1, 2, 3. Aí a terceira VA. Então, eu queria começar o terceiro ciclo hoje, mas eu não vou fazer isso porque não é todo mundo que está avisado disso. A não ser que vocês conversem aí no grupo e falem para o povo aparecer, sei lá. Eu queria falar do capítulo mais devagarzinho, porque senão tem que falar tão atropelado depois, entendeu? Obrigada. Coloridas, cada uma de uma cor. Vou começar
Vai, Audrey, vai ser o capítulo 17, 18 e 19. Aí acaba o livro. Hoje eu só tô dando susto no você. Falei que é a terceira VA e agora falei que são 3 capítulos e misericórdia. Oh, meu Deus. Eu vou compartilhar a tela para poder a gente começar a fazer a correção da prova rapidinho para a gente ganhar tempo. E se for aparecendo mais gente, vamos ver, a gente discute sobre a possibilidade de começar o capítulo 17 hoje. Eu avisei no grupo que a senhora quer começar o capítulo. Mas você avisou que eu vou fazer a correção antes? Vou falar. Tá. Fala que vale nota, você vai ver todo mundo entrar aqui. Não, não mente não. Só se vocês quiserem mentir. Eu não tô falando isso, não. Eu tô falando que é isso, fazendo isso, eles vão entrar. Se você falar isso aí, eles não tá mentindo, não. Escuta o que eu tô te falando. Gente do céu, não é possível. Pode ter certeza. Cruz. Coisa feia. Ó, gente, a gente fazendo live, tem menino fazendo tarefa aqui do meu lado. Semana de prova dele é na outra semana. Não é só vocês, não. Eu também faço semana de prova aqui, acompanhando a pessoa. Então, vamos lá. Ó, a partir de agora eu vou compartilhar a tela, então eu não vejo o chat. Se alguém perguntar alguma coisa pelo chat, quem está com o microfone disponível, me avisa, por favor, porque não tem jeito de eu ficar olhando toda hora. Que legal, a prova não está aberta. Esperem um pouquinho. Pensei que essa prova estava aberta, gente. Jurava. Segunda VA 2022. Tá aqui. Pronto. Vocês não apareceram? Vou compartilhar de novo para ver se dá certo agora. E aí, vocês estão vendo a prova? Não. Aqui também não. Uai, mas que legal. Aí, agora vai dar certo. Pronto? Funcionou? Agora deu. Beleza. Vou aumentar um pouquinho a letra. Ok, então vamos lá. A primeira questão da prova foi retirada daquele texto Pesquisa em Ação que falava sobre os mileniais. Então, a respeito do estilo de vida dos mileniais, é para observar essas frases aí e marcar o VOF. Eu copiei e colei as frases igualzinho está no livro. Então, as 4 frases são verdadeiras, tá? Então, os mileniais, pela pesquisa, assistem mais de 1 hora de TV. Eu lembro que eu adaptei, falei que na época que foi feita essa pesquisa, talvez não tinha ainda Netflix, séries na internet como tem hoje. Então, os mileniais assistem uma série, pelo menos 1 hora por dia. Possui uma tatuagem ou um piercing, isso não mudou. Envia mais de 10 mensagens de texto por dia, eu atualizei explicando para vocês que seria mais ou menos enviar 10 áudios, 10 emojis, porque a gente manda muito mais do que isso por dia. Tem um perfil em site de relacionamentos, eu falei ter um perfil em rede social, que é mais comum hoje em dia para essa turma dos mileniais. Eu lembro que eu atualizei isso com vocês, mas eu não cobrei exatamente isso que eu disse na prova para não confundir ninguém. Então, eu copiei o que estava no livro e coloquei aqui, e todas as alternativas são verdadeiras, a resposta correta, ok? A número 2, ainda falando sobre o adulto jovem, teve alguém que fez o trabalho e quando foi falar sobre parentalidade e maternidade, falou que isso é do adulto intermediário.
do filme Juntos por Acaso. Não é, tá errado essa comparação. A maternidade e a paternidade, ela acontece na vida do adulto jovem, mais ou menos entre 25 e 35 anos, tá? Uma pessoa pode ficar grávida na vida adulta intermediária? Pode. Uma mulher de mais de 40? Pode, mas é considerada uma gravidez de risco. Então, o período considerado de reprodução e a idade mais comum para ser pai e mãe é antes dos 40 anos, então é adulto jovem, tá bom? Vamos então ler as frases e ver o que é verdadeiro e o que é falso. As pessoas têm menos filhos hoje do que em gerações anteriores? Sim, se a gente for olhar, a avó de vocês tinha 10 filhos, 12, né? Hoje em dia o pessoal está tendo 1, 2, só umas doidas assim, igual eu que tem 4. Mas não é muito comum ter esse tanto de filho hoje em dia, não. Então, a primeira questão, verdadeira. A segunda frase. Agora que a maioria das mães trabalha fora, passa menos tempo com seus filhos em comparação às mães dos anos 60. Essa frase é falsa. E eu lembro que eu fiz um pós-aula exatamente com essa frase e a gente chegou a comentar depois. Professora, mas que coisa esquisita. Falei, pois é, mas é o que está escrito no livro. Eles não explicam detalhadamente, não justificam essa afirmação, mas é uma frase que está escrito lá. Eu pensei, refleti, pode ser que o livro está querendo dizer com essa frase seja que talvez antes as mulheres não trabalhavam fora e ficavam o tempo todo em casa, mas elas não passavam um tempo de qualidade com seus filhos. Então, hoje as mães, mesmo trabalhando fora, quando elas estão com os filhos, elas tentam ter um tempo de mais qualidade. Então, se a gente pensar assim, essa aí tá falsa mesmo. A terceira afirmativa. A satisfação conjugal aumenta durante os anos de criação dos filhos? Não. A gente conversou que o foco, a atenção é dividida, então não é mais só um companheiro e uma companheira, tem sempre que dar atenção para as crianças, e é doença, escola, problemas, então a satisfação conjugal geralmente diminui durante os anos de criação. Então essa aí é falsa. E a última, combinar trabalho e papéis familiares é bom para a saúde do relacionamento. Essa é verdadeira. Então, a sequência correta é VFFV, que aqui para mim é a alternativa C. Pode ser que para vocês apareça em outra ordem lá na prova, né? Continuando. O termo meia-idade apareceu pela primeira vez em 1895, porque a expectativa de vida começou a se prolongar. Eu tirei essa frase, exatamente copiada e colada do livro da Papalha. E aí coloquei 3 afirmativas. Vida adulta intermediária é o período entre 40 e 65? Verdade. Muitas pessoas de meia idade estão no auge de suas carreiras e contribuem socialmente? Verdade. A saúde e os hábitos de vida nessa idade pode influenciar o que vai acontecer nos anos posteriores? Verdade. Então, nessa questão, todas estão corretas. Eu não estou vendo ninguém. Me faz um sinal de fumaça. Tá tudo bem? Eu estou andando depressa demais ou tá ok? Tá ok. Então, tá bom. Quarta questão vai falar sobre a menopausa. Menopausa é a cessação da menstruação e da capacidade de gerar filhos. De acordo com as frases abaixo, a gente vai marcar a opção correta. 1. A menopausa ainda é vista como uma doença? Não, falsa. Ela já foi vista como uma doença por muito tempo, mas hoje em dia não é assim mais. 2. Todas as mulheres sentem diversos sintomas desagradáveis na menopausa? Não, a gente falou sobre isso também, não são todas. 3. Os níveis decrescentes de estrogênio não parecem afetar o desejo sexual nas mulheres. Verdadeira. Então, somente a 3 está correta. Ok? Vamos prosseguindo. 5.
Vocês fizeram até, alguns escolheram um filme, Nunca Mais, outros escolheram o filme Dormindo com o Inimigo para fazer o trabalho. Então, pesquisou sobre, leu mais uma vez a parte de violência doméstica que nós vemos aí no livro. A pesquisa sobre violência nas relações íntimas identificou 3 tipos de violência. Elas estão listadas abaixo, com exceção, de acordo com aquela pesquisa que está lá no livro, são 3 tipos: violência de casal circunstancial, violência emocional e terrorismo íntimo. Então, essas 3 é que são verdadeiras. Qual que não está lá no livro? Violência sexual. Quando a gente falou sobre isso na aula, eu lembro que eu disse que esses dados são dados de uma pesquisa americana. Se a gente for para a realidade brasileira, a Lei Maria da Penha fala de tipos de violência diferente. E eu citei violência física, violência psicológica, violência verbal e a violência patrimonial, que é no caso quando quebra alguma coisa do outro, ou um celular, ou um computador, um móvel, um carro, qualquer coisa que faça parte do patrimônio da pessoa. Eu lembro que eu falei sobre isso, mas eu não cobrei o que eu falei sem estar aí no livro para vocês estudarem. Então, por isso que eu deixei direitinho o que a gente tinha cobrado lá no livro, né? Porque depois podia confundir. 6. Voltando ali no estilo de vida dos adultos, jovens, vamos ver qual dessas frases está verdadeira e qual que está falsa para a gente marcar a alternativa correta. Há indicações de que as crenças religiosas podem afetar a taxa de casamento. Verdade. Algumas pessoas se casam muito jovem ou se casam por causa da religião que tem. A segunda frase: casais homossexuais tendem a ser tão satisfeitos com seus relacionamentos quanto casais heterossexuais. Verdadeiro também. Outra frase retirada do livro. Homens cujas esposas estão grávidas não apresentam mudança no nível de testosterona? Falsa. Apresenta mudança sim. E a última, os adultos jovens tendem a acreditar que para casar a pessoa já deve ser adulta. Verdadeiro. Então a sequência correta é VVFV. 7. O início da vida adulta é frequentemente um tempo de experimentação antes de assumir papéis e responsabilidades de adulto. Também foi tirado da papalha. E essas 3 alternativas que eu tirei também copiei e colei do livro, então as 3 estão corretas, tá? O desenvolvimento assume nessa idade um processo chamado de recentralização. Teve gente que citou a recentralização no trabalho, achei muito legal. Permanecer na casa dos pais tem sido comum para os adultos jovens, tá verdadeiro também. O início da vida adulta oferece um período chamado de moratória, que apesar de ter autonomia, os jovens ainda se consideram livres de determinadas responsabilidades ou compromissos. Então, essa frase também é verdadeira. Gente, essa prova foi facinha, não foi? Ela estava bem tranquila, não estava? Não cobrei nada que a gente não conversou. Faz um sinal de fumaça, de novo. Então, não foi tranquila não, meu Deus. Questão número 8. São vários contextos e aí era para marcar só a frase correta. E eu lembro que toda aula, ou quase toda, eu falo que esse livro divide a vida em desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, que é um tipo de teoria para classificar o nosso desenvolvimento. Os 3 acontecem ao mesmo tempo, mas a gente sempre estuda separadinho para ser mais pedagógico, né? Então, essa frase aí foi dita várias vezes e ela é a frase correta. As outras têm alguma coisinha ou outra, por exemplo,
Nós nem conversamos sobre o ciclo de o desenvolvimento da abordagem de Bates, porque é lá da primeira infância, né? E o que está errado aí? Porque Bates não fala unidimensionalidade, ele fala multidimensionalidade. A C, por que a C está errada? Porque está falando que o adulto jovem é de 25 a 40, e não é de 18 a 40, então está errado. A D, o que está errado? Os fatores que influenciam o nosso desenvolvimento é o ambiente e a maturidade? Só? Não. E a genética? Também influencia o nosso desenvolvimento. Então, assim, cada uma tinha uma coisinha errada e a letra B é a resposta correta, que na verdade é a única que está completa. A número 9, gente, foi um presente de Natal antecipado. Como que chama o conjunto de normas ou expectativas que cada época da vida acontece uma coisa importante? Casamento, ter filho, trabalhar, aposentar. O nome disso é relógio social. Eu coloquei uns outros nomes aí que não tem nada a ver, mas eu acho que todo mundo que tinha essa questão na prova acertou, né? Beleza. Número 10. As etapas do ciclo de vida familiar sempre tem crise, que pode acontecer em qualquer fase do desenvolvimento. Eu não vou ler todas, porque essas frases aqui são grandes. É para a gente encontrar só a que está incorreta. É a letra D, que fala que a família que tem um jovem adulto aumenta o convívio. Olha só, tem novas relações, tá certo. Proporciona um convívio mais intenso, porque tem mais tempo disponível? Não, gente. Os jovens adultos, eles vão trabalhar, eles vão fazer faculdade, eles vão talvez ir embora de casa, é quando começa o ninho a esvaziar. Então, essa daí tá errada, tá bom? Então, a gente vai parar de falar de adulto jovem agora e nós vamos começar a falar do adulto intermediário. Sobre a crise da meia-idade, que a gente falou bastante sobre essa crise da meia-idade. Ela é conhecida como uma segunda adolescência? Porque tem gente que até vira adolescente. Eu cheguei a fazer essa brincadeira. As mulheres de 50 e tantos anos fazer academia com a roupa de adolescente. Eu lembro que eu comentei isso. A 2 é uma transição da vida que envolve um exame retrospectivo. Vamos pra lá, Catitinha. Oi, Marielle. Desculpa, eu liguei o 3 sem querer. Tá bom. É uma reavaliação de prioridades? Sim, é isso que a crise da meia-idade, uma reavaliação. E a 3, mais ou menos, repete, é um período de balanço, né? Que pode, inclusive, fazer com que algumas pessoas tentem corrigir algumas coisas que não deu certo até agora e agora pode dar certo. Então, as 3 afirmativas estão corretas na 11. 12. O que significa geração sanduíche? Quem sabe? É quando tá no meio entre os filhos e os pais que são mais Exatamente. velhos. É um adulto intermediário que tem uma geração mais jovem, que são os filhos para cuidar, para relacionar, e tem os pais, que são uma geração mais velha, também para cuidar e se relacionar. Então, a gente fica no meio ali, espremido. Então, é isso que chama geração sanduíche, é a geração do meio. Eu inventei uns 3 quesitos aí, mas acho que ninguém marcou errado também não. Esse aí também foi um presentinho de Natal antecipado, né? Que não tem nada a ver esses outros termos aí. 13. Ainda sobre a meia-idade, as crises de meia-idade relacionam-se com questões fundamentais durante a infância. A crise da meia-idade acontece na infância? De jeito nenhum. 2. Não podemos relacionar a geratividade ao bem-estar psicológico na meia-idade? Está errado, porque olha a 3. A 7ª crise psicológica que o Erickson explica, ele fala exatamente geratividade versus estagnação. Então, a 2 está errada e a 3 está certa. 4. Para Jung, nesse processo de individuação, tem 2 tarefas para ser realizadas. Abrir mão da juventude
e reconhecer a mortalidade. Correto. Então, a 3 e a 4 estão corretas nessa questão número 13. 14. Eu lembro que eu falei muito sobre isso. A expressão usar ou perder. Sobre ter uma vida saudável, atividade física, alimentação. Então, vamos lá. Quanto mais as pessoas usam, mais elas podem usar. Exatamente. Se eu faço corrida, mais tempo eu vou ter de vitalidade nas minhas pernas, nos meus músculos, na minha coluna, etc. Quanto mais as pessoas usam, mais gasta e vai deteriorando? Não é isso que acontece. Pessoas ativas colhem benefícios de mais vigor? Sim, a pessoa que pratica atividade física, ela tem mais energia, ela consegue ser mais saudável. Pessoas sedentárias também colhem benefícios na qualidade de vida? Não. Então, só a 1 e a 3 estão corretas na 14. 15. Quanto à densidade óssea e suas perdas, a gente pode afirmar o quê? Eu falei isso para vocês também, está escrito no livro, que a densidade óssea atinge o auge entre os 20 e os 30 anos. Depois a gente já começa a ter perda óssea. Então, essa é a correta. A perda óssea só começa aos 50? Não, começa depois dos 30. O tabagismo não influencia na perda. Imagina, o tabagismo e a próxima, o álcool também influencia na perda óssea. Fazer exercício aumenta a perda óssea? Não, misericórdia, é saudável. Então, a letra A é a única que está correta em relação à densidade óssea. Vamos falar de desenvolvimento psicossocial na meia-idade, que são as 4 últimas perguntas. O estresse é comum na meia-idade. Então, vamos ver sobre o estresse. Pessoas na meia-idade experimentam um nível mais alto de estresse do que os adultos jovens? Sim, eu falei para vocês que se vocês acham que fazer faculdade e trabalhar é estressante, espera lá, deixa chegar ali com os filhos jovens, saindo de casa, o pai e a mãe velho dando trabalho, carreira profissional, é mais estresse. O estresse na meia-idade tem origem onde? Nisso que eu acabei de falar, nas mudanças da vida. Pessoas de meia-idade, ainda bem, já conseguem lidar melhor com o estresse do que pessoas de outras faixas etárias. Então, todas estão corretas nessa questão de estresse na meia-idade. 17. A gente conversou sobre os filhos na meia-idade cuidando dos seus pais idosos. Muitos cuidadores consideram isso uma tarefa estressante. Então, vamos ver as frases. É difícil para as mulheres que trabalham fora assumir o papel adicional de cuidadora de um dos pais. É verdade, porque ela vai ter que se desdobrar mais ainda. Aumenta o estresse financeiro? Com certeza, porque um idoso dentro de casa aumenta gastos com medicamento, alimentação especial, às vezes precisa pagar uma enfermeira ou um cuidador noturno, e as idas aos médicos, os tratamentos de saúde, tudo isso também aumenta o estresse financeiro. E 3, o que é esgotamento do cuidador? É a exaustão de um adulto que cuida de um parente idoso. Então, todas as frases estão corretas, todas foram tiradas do nosso livro também. 18. Sobre as relações dos adultos com seus filhos e com seus pais. A gente conversou sobre isso. Ninho vazio é quando os filhos saem de casa. O meu primeiro passarinho voou de casa. Eu levei meu filho para pegar a condução dele e mudar. Está trabalhando lá no Paraná. Então, ainda bem que meu ninho é cheio, gente, porque eu vou demorar a ter um ninho vazio. Mesmo o primeiro passarinho voando agora, ainda vou demorar a esvaziar meu ninho. Eu acho, né? O Theo não tem nem 10 anos. Ninho atravancado. O ninho não se esvazia como esperado. Os meninos vão e os meninos voltam, né? Ou por um problema conjugal, ou por um problema financeiro. Então, isso é ninho atravancado.
E geração sanduíche, que a gente já falou em outra questão ali em cima, quando os adultos estão espremidos entre os pais e os filhos. Então, todas essas frases são corretas. 19. Ainda dentro desse assunto, vamos analisar essas frases. O que é capital conjugal? São os benefícios acumulados durante um casamento longo, que mantém o casamento unido. São benefícios tanto financeiros quanto emocionais. O que é ninho vazio? É a fase de transição dos filhos depois que o último deixa o lar. Então, as duas primeiras estão verdadeiras até agora. E o ninho atravancado, eu falei que ele tinha mais 2 nomes, e eles estão aqui na terceira frase. A síndrome da porta giratória, que é aquela porta de banco, que se a gente não tomar cuidado, a gente não sai. Às vezes também chamado de fenômeno bumerangue, que a gente joga e ele volta. É o que acontece com alguns jovens adultos que saíram de casa, mas eles voltam. Então, as 3 alternativas estão corretas. Última questão. Com relação ao desenvolvimento físico na meia-idade, é correto a gente dizer o quê? Os sujeitos dessa idade começam a ter problema na visão? Sim, eu não usava isso aqui antes, exemplifiquei isso para vocês, comecei aos 42 anos. 2, a resistência é melhor do que a força? Sim, a gente pode ter mais resistência e menos força nessa idade. 3, o funcionamento sexual e reprodutivo é diferente entre homens e mulheres. É verdade, porque o homem ainda continua reproduzindo, capaz de ter filhos até a terceira idade, e a mulher não, ela tem a menopausa. Todavia, o prazer sexual pode se estender por toda a vida, para os 2? Sim. Então, resposta correta, todas as alternativas estão corretas. Pessoal, que provinha fácil, não foi? Vocês não acharam, não, gente? Tudo que eu tirei, que eu coloquei na prova, estava no livro e a gente conversou. Eu não coloquei nada na prova que a gente não tivesse conversado. Estou mentindo? Olha só, a gente só tem 13 participantes. Geralmente eu tenho mais participantes aqui nessa aula. Então, eu não vou fazer do jeito que eu queria fazer, não, gente, porque eu não tinha avisado antes, então às vezes as pessoas tiveram outros compromissos. Hoje, o planejado é fazer a devolutiva mesmo. Se eu começar um capítulo novo hoje com pouquinha gente assim, pode ser que prejudique os colegas. Vocês concordam? Concordo. Concorda? Então, na semana que vem, a gente começa o capítulo 17, que nós vamos falar sobre o idoso, sobre os vovôs e as vovós, tá bom? A gente vai começar o desenvolvimento físico e cognitivo na semana que vem. Na outra, a gente fala do desenvolvimento psicossocial do idoso. E o último capítulo, o 19, é sobre as perdas e o luto. Que é o fim da vida, que é uma consequência. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. O ciclo da vida é esse. Muitas pessoas, às vezes, enfrentam, infelizmente, o luto em uma fase mais jovem da vida, mas o ciclo natural é esse. Por que é importante, estudante de psicologia, prestar bastante atenção nesse capítulo do luto? Porque a gente precisa ter bem elaborado para nós mesmos essas questões relacionadas à morte, que é algo natural de acontecer. Porque nós vamos ter enfrentamentos, provavelmente, na nossa vida profissional, com alguém que perdeu um ente querido. Então, a gente precisa saber os tipos de morte que tem, quais são as fases de luto, o que dizer para uma pessoa enlutada, o que não dizer. Como é diferente o luto quando morre um parente, um amigo, um filho, uma mãe, são relações diferentes, então o luto é diferente. E também nós vamos falar de suicídio, que também é um tipo de morte, homicídio,
e eutanásia, que apesar de não ser ainda algo legalmente autorizado no Brasil, a gente sabe que já existe uma discussão sobre isso, tá? Em alguns casos. Então, esse é o capítulo 19, que é um pouquinho mais pesado, mas ele é necessário. Audrey, você quer falar alguma coisa? Oi, Tati. Eu queria só perguntar se o meu trabalho que eu enviei deu certinho, porque da outra vez ele tinha dado um problema. É o meu nome e o da Márcia. Tem sim, Audrey, você tá com 100. Ah, obrigada. Tá tudo ok. Eu não corrigi todos ainda não. Eu tô no nome do Pedro. Parei no nome do Pedro e para começar a aula com vocês. Depois eu vou continuar a corrigir os trabalhos. Talvez hoje ainda eu já coloque no liceu as notas de vocês, tá bom? Bom, pessoal, obrigada a vocês que estiveram aqui para a gente fazer a correção da prova. Um bom restante de semana para vocês. Até na próxima semana com o capítulo 17. Façam uma leitura do capítulo 17, porque aí pode ser mais dinâmica. A gente não precisa falar todo o capítulo, posso apenas tirar as dúvidas. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau.